Olá, minha saudação amiga e carinhosa. Voltamos a discutir no programa Considerações o tema segurança pública. Dessa vez vamos falar sobre os investimentos que, de acordo com informações do governo do estado, aumentaram em 45% nos últimos 3 anos. Aqui conosco o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, o doutor Antônio Carlos Videira, e meu querido também deputado Barbosinha, dos Democratas, líder do governo na Casa de Leis, que também já foi secretário de Segurança Pública do Estado. Antes de conversar com essas nossas autoridades, vamos observar uma matéria importante. O orçamento estadual para a pasta da Segurança Pública em 2019 é de R$1,5 bilhão. Essa cifra teve um aumento de quase 25% em relação a 2018, quando o montante destinado à Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública foi de R$1,2 bilhão aproximadamente. Numa série de 3 anos consecutivos, os investimentos em segurança apresentaram um incremento de 45% no período, colocando o Mato Grosso do Sul como o 5º estado no ranking nacional de investimento no setor. Comparativamente, os valores empenhados per capita em Mato Grosso do Sul são superiores ao do Rio de Janeiro, mesmo quando este estado esteve sob intervenção federal em 2018. As aquisições de viaturas, equipamentos, ampliação do efetivo policial e ativação de 11 núcleos de inteligência no interior do estado vieram a partir de R$130 milhões empregados pelo governo estadual para reforço da segurança em Mato Grosso do Sul. E a iniciativa rendeu mídia nacional. O estado figurou positivamente em ranking divulgado pelas maiores redes de televisão aberta do Brasil, com o 1º lugar no índice de esclarecimento de crimes contra a vida. Com um número de 73% de homicídios e seus subtipos apurados, elucidados e com seus autores ou mentores identificados e presos, Mato Grosso do Sul ostenta estatísticas de resolução de delitos acima da média nacional e próximo de países desenvolvidos. Mesmo onde não é sua competência exclusiva, o Estado empenha seu orçamento próprio no policiamento e vigilância dos 1.500 quilômetros de fronteira com o Paraguai e a Bolívia, vizinhos a noroeste e sudoeste, e com um orçamento da União de apenas R$8 milhões e 5% do Fundo Nacional de Segurança Pública. Algumas iniciativas federais, como o SISFRON, Sistema Integrado de Vigilância de Fronteiras, e maiores parcelas de recursos do SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, são aguardadas no Estado para a melhoria das ações de segurança e, principalmente, para o aumento da sensação de segurança. Muito bem, esse vídeo, essa reportagem foi baseada no pronunciamento que o deputado Barbosinha efetuou no plenário, na tribuna da Assembleia Legislativa, destacando a importância da nossa polícia, tanto militar quanto civil, e a ação direta da nossa segurança pública e justiça através da efetiva participação do governo do Estado. Deputado, aquele discurso, aquele pronunciamento de Vossa Excelência alcançou o país através das nossas mídias sociais, pela eloquência e pela competência da nossa polícia, tanto militar quanto civil. Cumprimentar nosso eterno deputado Maurício Picarelli, mediador desse diálogo, cumprimentar com muita alegria o nosso delegado Antônio Carlos Videira, secretário de Justiça e Segurança Pública, que usa de toda a sua experiência e competência para conduzir a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, que seguramente, deputado Picarelli, se constitui nas melhores forças de segurança do país. E ter à frente o comando dessas polícias, dessas forças de segurança, um policial que vivenciou todas as experiências como escrivão, como delegado regional, atuando fortemente na região de fronteira, contribui fortemente para os resultados que colocam o Mato Grosso do Sul em dimensão nacional.
Mas o discurso que nós utilizamos naquela oportunidade, e com a eloquência que foi posta, é de quem conviveu muito próximo com os trabalhos das nossas polícias. E entra o dispositivo constitucional, segurança, dever do Estado, direito de todos, e a federação começou a entender que Estado na Constituição se refere ao Estado-membro, quando, na verdade, nós estamos falando Estado-nação, engloba União, municípios e estados. E é exatamente a solidão do Mato Grosso do Sul, que trabalha fortemente para o resto do país, porque drogas, armas, munições que as nossas polícias aprendem no nosso estado, nas nossas fronteiras, é aquilo que atinge os grandes centros. E o que nós estamos debatendo e dialogando é para que, no novo governo, que teve um discurso muito forte e eloquente voltado para a segurança pública, possa efetivamente sair do discurso para a prática, investindo e dando ao Mato Grosso do Sul aquilo que ele é carente há muitos anos. O deputado, secretário, o deputado fez uma manifestação na Assembleia que deixou, na verdade, todos os demais deputados aparteando e realmente concordando com as alegações do ex-secretário de Segurança Pública e atual líder do governo, o deputado Barbosinha, que conhece muito de segurança pública. Uma pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor. No estado de Mato Grosso do Sul, é um estado violento? Picarelli, primeiro dizer que é uma satisfação estar aqui contigo e num debate com, como disse o ex-secretário, mas que deixou um legado para todos nós, o José Carlos Barbosa, que trouxe muito da sua experiência enquanto prefeito jovem que foi, mas, sobretudo, da sua gestão eficiente frente à empresa de saneamento Sanesul, e que isso muito nos ajudou. Então, se nós estamos colhendo hoje frutos com bons resultados, é porque muito ele colaborou, assim como o Dr. Silvio Maluf, que estiveram nos antecedendo e que nos deram a oportunidade de mostrar um pouco do que nós aprendemos durante esses 29 anos que nós estamos na segurança pública. O Mato Grosso do Sul tem números que são referenciais nacional. Um deste, mais recente, é com relação ao esclarecimento de homicídios, né? Aquele crime que ceifa o que todos nós temos de mais valoroso, a vida. E o Mato Grosso do Sul tem trabalhado e se destacado, não só na resolução de homicídios, mas também no monitoramento que nós fazemos diariamente. Nós temos verificado, anos após anos, uma redução, deputado, de todos os tipos penais, com exceção de um, e que merece uma atenção muito especial, que é o feminicídio. Portanto, hoje, todo um debate nacional para conter este crime. E Mato Grosso do Sul, por ter sido contemplado com a Casa da Mulher Brasileira, às vezes tem esse número divulgado nacionalmente. Por quê? Porque as mulheres sul-mato-grossenses estão sendo empoderadas, estão denunciando, e aquele tipo penal que outrora era registrado como homicídio passa a ser agora tido como feminicídio. Então, você verifica redução em todos, mas ainda a gente tem um aumento no feminicídio. São 23 este ano. E nós temos toda uma política voltada para que o Mato Grosso do Sul seja um exemplo de repressão, mas principalmente de prevenção. O que nós não queremos é não só esclarecer, mas não deixar acontecer. E aí, todo um trabalho que começou sendo planejado pelo então procurador, secretário Dr. Silvio Maluf, executado em parte pelo deputado José Carlos Barbosa, e que coube a nós agora executar a parte final e colher os resultados. Portanto, muito do que se tem hoje é fruto do que foi planejado e executado nas gestões anteriores. O Estado é um Estado violento devido ao aumento da violência, mas que tem os 73% de ilicitação de crimes, menos o feminicídio, que continua as mulheres sendo assassinadas, mortas, espancadas. Qual é o resultado? Qual é a motivação, deputado, desses maridos, desses companheiros, em termos de assassinar e ofender a esposa, a companheira? Sentimento de posse, frustração? Como que o senhor analisa? Penso que primeiro nós temos que dizer que nós temos violência no Mato Grosso do Sul, mas nós tínhamos tudo para ser um estado extremamente violento, e nós não somos, exatamente pelos trabalhos da nossa polícia.
Se nós temos uma polícia que tem índices de elucidação de homicídios semelhantes aos países desenvolvidos, aos países de primeiro mundo, significa que, se nós tivéssemos os índices do Rio de Janeiro e de outros estados da federação, de baixíssima elucidação, nós teríamos todos os cenários favoráveis para Mato Grosso do Sul ser uma catástrofe. O secretário elucidou muito bem. Antes, você colocava todos os crimes no rol dos homicídios, né? E tem muita gente que às vezes pensa que homicídio está associado a homem. Na verdade, homicídio é todo o crime que leva a óbito uma pessoa. E aí se transformou, do ponto de vista de legislação, a questão da mulher. Eu acho que isso está associado ao machismo. Isso tem que ser trabalhado. Evidente que a segurança pública, ela chega no estágio final. Você faz o trabalho preventivo, o trabalho repressivo, mas nós só iremos ter êxito no combate à violência como um todo, porque eu penso que a violência do Brasil, nós temos que analisar ela como um todo. Quando você coloca o crime contra a mulher no rol dos crimes nacionais, é ínfimo em termos percentuais. Nós temos uma violência desmedida. Chama a atenção e choca o feminicídio, porque você tem do outro lado uma mulher. Agora, o que acontece? Isso é fruto, às vezes, da cultura do machismo, do apossamento, que o homem se sente dono da mulher, dono da honra da mulher, tanto que, se nós voltarmos a alguns anos, nós tínhamos a chamada legítima defesa da honra. O homem matava a mulher e conseguia ser absolvido no tribunal do júri com a tese da legítima defesa da honra. Até que nós tivemos o célebre júri do Evandro Lins e Silva, que ele disse que mulher não se agredia nem com flor e que a honra da mulher não pertencia ao marido, pertencia à mulher. E ali nós tivemos, no caso do Dock Street, uma ruptura. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que evoluir. Nós temos que chegar na escola. O menino, a menina, tem que crescer na cultura da paz e do respeito. Eu acho que esta é a questão fundamental. Nós temos que indagar e questionar quais são as causas, quais são as razões. A questão da nossa fronteira com o Paraguai, com a Bolívia, influencia com relação a esse aspecto. Então, penso que isso é um assunto para os psicólogos, para os especialistas, mas acho que está muito associado a uma questão cultural. O senhor concorda, secretário? Sim, gênero, grau, modo e número. Transcende a competência da segurança pública essa prevenção. Passa necessariamente pela educação. Nós temos que ter o fortalecimento do Instituto da Família, do papel do pai e da mãe educador e do professor, do diretor, do assistente social da creche que cuida de uma criança enquanto a mãe está trabalhando, do líder religioso. Porque o que nós queremos, esta redução, o não cometimento desses crimes, passa necessariamente pelo empoderamento da mulher, mas principalmente o empoderamento da família, do núcleo familiar como um todo, onde se discutem os problemas e chegam-se a soluções. Onde a gente possa intervir combatendo violência doméstica para que não termine em feminicídio. Então, nós teremos alguns anos ainda de muita discussão até chegarmos a uma solução que eu tenho certeza vai ser exitosa. Portanto, hoje, muito embora o Mato Grosso do Sul seja um estado com duas fronteiras com países que produzem drogas e de onde vem arma, munição e todo tipo de objeto que são introduzidos no nosso país de forma ilícita e que daqui saem também na forma do descaminho, nós temos todos os ingredientes para sermos um estado muito violento. Todavia, os nossos números, por exemplo, de homicídio por 100 mil habitantes são muito menores do que o índice nacional. Campo Grande, na última pesquisa do Instituto IPEA, foi classificada como a segunda capital mais segura do país. O índice de homicídios por 100 mil habitantes nacional hoje, de 2019, está fechando, ultrapassou 30%. A nossa capital está com 19,3%. Então, você vê todo um trabalho que foi feito, não só pela segurança pública, mas cujos números refletem na segurança pública. No gancho da fala do secretário, tem muita procedência. Normalmente, o agressor de hoje, ele assistiu o pai agredir a mãe. É uma questão que se perpetua. É o filho que conviveu num ambiente doméstico com o pai agredindo a mãe,
ele passa também, depois do casamento, a agredir a sua esposa, o filho cresce naquele ambiente, então é uma coisa que se perpetua. Então, o ambiente familiar é exatamente onde, na maioria das vezes, floresce esse tipo de agressão, e aí a fala do secretário também do empoderamento da mulher. Na medida em que você tem delegacias especializadas no atendimento à mulher, na medida em que você, e aí enalteceu o trabalho do secretário, da Luciana Zambuja, na criação da Sala Lilás, a mulher que chega no ambiente de delegacia, ela já chega numa situação extremamente difícil, e às vezes o ambiente não é propício a recebê-la, e essa Sala Lilás, tanto para a menina quanto para a mulher, é um ambiente acolhedor, e cada vez mais o Estado e a segurança pública trabalha nesse processo de acolhimento. Então, eu acho que essa questão familiar, secretário Videira, ela é realmente fundamental, né? Escola, família, sociedade, para a gente poder trabalhar no aspecto preventivo. Eu vou dar um intervalinho rapidinho e vamos voltar a falar sobre esse assunto e outros mais, porque tem novidades que a população precisa saber a respeito do que vai ser implantado pela Secretaria de Segurança Pública e Justiça, que o doutor Antônio Carlos, o nosso querido Carlinhos, vai oferecer aos nossos queridos telespectadores. Volto já já. Assembleia Legislativa da Maria. Assembleia Legislativa do Jorge. Assembleia Legislativa do Caio. Assembleia Legislativa da Dona Marta. A Assembleia é esse espaço de todos, onde a democracia se consolida, onde as necessidades do Bruno são ouvidas, onde a Pati ganha voz, onde os direitos do seu Hiroshi são fortalecidos, onde a Rafa e a Gabi enxergam novas oportunidades e onde o futuro do Samuel será garantido. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e do Sul-Mato-Grossenses. Muito bem, estamos de volta com considerações, conversando hoje com o deputado Barbosinha, líder do governo na Assembleia Legislativa, e com o doutor Antônio Carlos Videira, que é o nosso secretário de Segurança Pública e Justiça. Eu gostaria de fazer a pergunta, faço a pergunta para os dois, vamos nos debater, vamos conversando aqui, sobre a situação de fronteira. Eu recebi recentemente um relatório não só da nossa Polícia Militar Rodoviária, que desenvolveu apreensões de contrabandos, descaminhos, coisa absurda, que a nossa Polícia Rodoviária Militar está trabalhando nas estradas estaduais, e também o DOF, né, através de apreensões de toneladas de drogas que vêm oriundas do Paraguai e da Bolívia. Eu pergunto sobre a violência na fronteira, porque os grandes assassinatos, homicídios e execuções realmente na divisa de Ponta Porã, principalmente, e não é somente no lado brasileiro, como também, principalmente, no lado paraguaio, mas acaba afetando a fronteira. Como que está? Essas execuções, execução de queima de arquivo, alguma coisa? Porque são execuções violentas. Sim, Picarelli, na verdade nós temos há aproximadamente 3 anos uma disputa de facções criminosas que querem comandar todo o tráfico, desde a produção em território paraguaio até a comercialização no varejo nos grandes centros consumidores, assim como a remessa para outros países, outros continentes. E essa disputa que tem gerado muitos homicídios que causam uma insegurança muito grande. A grande maioria deles praticados em território paraguaio, principalmente Pedro Juan Cabaleiro e Capitambado, e que traz reflexos muito grandes para Ponta Porã, para Coronel Sapucaia, assim como para Paranhos, para Sete Quedas, cidades gêmeas. Essa disputa para o comando do tráfico, desde a produção até a distribuição no varejo, ela tende a se acirrar até que uma dessas facções, né, nacionais que atuam, inclusive, nos 2 países produtores de drogas, Paraguai e Bolívia, internacional, portanto, tem reflexo não só no Mato Grosso do Sul, mas em todo o país, com mortes extremamente violentas. Você vê reflexos do tráfico
dessa disputa com mortes não só aqui na nossa fronteira, não só no Mato Grosso do Sul, não só na nossa capital, mas também no grande centro, onde o faccionado comanda a distribuição. Portanto, enfrentar essas facções no tráfico de drogas no Mato Grosso do Sul exige a participação do governo paraguaio, do governo boliviano e dos outros estados. E quem pode fazer essa interlocução e deve fazê-lo por competência constitucional é a União. Portanto, a nossa discussão desde a época em que o deputado comandava a nossa pasta, em ter uma participação maior da União, robustecendo as polícias federal, rodoviária federal, as Forças Armadas que nos ajudam e que atuam com muita intensidade junto conosco nessas duas fronteiras. E nós contamos com a participação do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Polícia Rodoviária Federal, da Receita Federal, da Polícia Federal, todo mundo junto para enfrentar aquilo que é um problema não só do Mato Grosso do Sul, mas é do país inteiro. Quando a gente busca este apoio do governo federal, do Ministério da Justiça e Segurança Pública para a atuação na fronteira, não é só pensando em garantir a segurança, mas, sobretudo, em garantir a segurança e os reflexos desses crimes nos grandes centros consumidores. E investir no Mato Grosso do Sul, digo sempre, é uma forma inteligente de você reduzir custos e otimizar resultados no combate ao tráfico de drogas em todo o país. Todavia, se nós temos a excelência no combate ao tráfico e os crimes transfronteiriços, Picarelli, nós temos uma preocupação muito grande com o sistema penitenciário. Hoje, a média nacional, deputado, de presos por 100 mil habitantes são 333 presos por 100 mil habitantes. O país que mais encarcera no mundo são os Estados Unidos. E a média deles são 655 presos por 100 mil habitantes. E nossos números, pasmem, eram de 704 presos por 100 mil habitantes. Olha o reflexo e o custo altíssimo disso na economia de um estado pequeno. Nós gastamos hoje... São muitos presos federais que estão nos nossos presídios? Nós temos hoje, Picarelli, 19 mil presos no nosso sistema penitenciário. Nós temos 9 mil vagas. Portanto, nós temos mais de 10 mil presos em excesso. Fora os mandatos que tem. E dessa população carcerária, 40% são de presos oriundos do tráfico de drogas. E mais da metade desses presos são de outros estados. E apenas esses 40% dos presos do tráfico de drogas nos custam 11 milhões de reais por mês, 133 milhões de reais por ano. Ou seja, o maior programa de segurança pública da história do Mato Grosso do Sul, o MS Mais Seguro, que executamos junto com o deputado José Carlos Barbosa, custou 134 milhões. Portanto, nós gastamos apenas com os presos do tráfico de drogas mais de um MS Mais Seguro por ano. E nós temos discutido isso muito com o governo federal, porque dentro o Ministério ele é de Justiça e Segurança Pública, como a nossa Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Então, nós temos que pensar como um todo e temos que chamar a atenção do governo federal para essa questão da segurança pública, pois a excelência na segurança pública traz o reflexo muito grande no sistema penitenciário, portanto, na justiça e também nas medidas socioeducativas. Então, a importância do Mato Grosso do Sul, sua posição geográfica, para se enfrentar o tráfico no restante do país. Eu fico impressionado com vocês, da segurança pública, desde o tempo do deputado Barbosinha, do Silvio, etc., porque nós, como jornalistas, nós acompanhamos o Estado em todas as áreas. Agora, o setor prisional, o sistema penitenciário, de uns tempos para cá, nós não estamos observando nenhum tipo de problema. Embora o senhor tenha falado que 40% do tráfico de drogas são presos de outros estados e que são de responsabilidade federal, nós não recebemos, né, doutor Carlos, nem Barbosinha, recursos federais para justamente suprir, nem dos estados que esses criminosos pertencem, né? Não vem nenhuma ajuda de custo, não vem absolutamente nada. O que vocês pretendem fazer para resolver essa situação? De transferir esse povo para lá, ou vir o recurso para cá? Porque se tem 9 mil vagas e tem um excesso de 10 mil presos, é um negócio meio complicado. É, Barbosinha?
A situação, voltando ao tema inicial, me lembro muito bem quando do assassinato do Rafat, né, do lado do Paraguai, o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, José Maria Beltrame, o então secretário, imediatamente deu uma declaração dizendo que o que ocorria na fronteira do Mato Grosso do Sul impactava violentamente os morros carioca, exatamente na linha da fala do secretário. A questão central é, Mato Grosso do Sul, eu vejo o crescimento do sistema prisional. Quando eu deixei a secretaria, o número de presos acho que era 17, o secretário já anuncia 19. A questão é, até quando o Mato Grosso do Sul vai suportar isso sem o apoio do governo federal? No pronunciamento, eu sei que foram números colocados em jornais, postados em rede social, de 89 milhões. Eu com muita cautela, porque quando o secretário... Do CISFRON? Não, para o Mato Grosso do Sul, anunciado que Mato Grosso do Sul seria o segundo estado da federação a receber o maior volume de recursos do governo federal. E aí, esses números de 89 milhões, e eu me lembro muito bem quando o secretário era vice-presidente do Conselho de Secretários, ajudamos a construir o SUSP, o modelo do SUSP, junto com o Maurício e outros secretários a formular aquele modelo. Muito bem, eu liguei para o secretário, disse, secretário, esses números confere? Mato Grosso do Sul irá efetivamente receber 89 milhões? Merece receber e deveria receber. E a cobrança que eu tenho feito é exatamente essa. Não é? Porque a informação passada imediatamente pelo secretário, pelo contingenciamento de recursos do governo federal, é que Mato Grosso do Sul efetivamente é o segundo estado da federação que mais irá receber recurso, mais de 13 milhões. Né? Dentro daqueles 200 e poucos milhões do governo federal, que é muito pouco, ou quase nada. Isso mostra a dimensão do Estado e o tratamento que o governo federal dispensa ao Mato Grosso do Sul. Então, é mais do que passado a hora de Mato Grosso do Sul ser tratado como um Estado emblemático do ponto de vista da segurança pública. E eu vejo assim, o trabalho que o secretário desenvolve, o trabalho que as forças de segurança desenvolvem, é um trabalho milagroso. Porque nós temos no Mato Grosso do Sul todo o ingrediente prisional e de violência para que esse Estado fosse uma catástrofe do ponto de vista de segurança pública. E não é, Picarelli, exatamente pela abnegação de homens e mulheres e por ter na cúpula da segurança pública pessoas comprometidas com a segurança. Agora, isso tem prazo de validade. Isso não pode ser uma coisa ad eterno, porque o governo federal olha a federação, olha os outros estados e vai apagar incêndio, como ocorre na região amazônica. E Mato Grosso do Sul, como ostenta números positivos, é um estado que vai ficando de forma secundária. Então, é preciso que esse esforço ele seja premiado e que a federação enxergue o Mato Grosso do Sul como um estado estratégico do ponto de vista da segurança nacional. O que faz os nossos deputados federais e senadores? Sim. Eu acho que o governo do Estado, a classe política, a Assembleia Legislativa, tem que convocar esses deputados estaduais, federais, nossos senadores, para bater na mesa do presidente lá. Você parece que esteve lá há pouco tempo lá com o Sérgio Moro. Conseguiu alguma coisa positiva para o nosso Estado? Na verdade, a discussão nossa, Picarelli, somos em 7 secretários dos 28 do país que permaneceram desde a gestão anterior. Então, nós tínhamos uma tratativa muito boa e muito evoluída com o general Santos Cruz, que era o secretário nacional de Justiça e Segurança Pública e que avançou muito em muitas políticas, sobretudo, deu continuidade ao ministro Moro, sobretudo na política de alienação de bens móveis e imóveis oriundos do tráfico, que é uma fonte de recurso que pode ser investido no Mato Grosso do Sul. Todavia, ainda no governo Temer, quando se construiu o SUSP, buscou-se recursos da fonte das loterias. E este percentual arrecadado em 2018, e parte de 2019, gerou 1 bilhão e 700 milhões. Todavia, 1 bi foi contingenciado. E quando o Mato Grosso do Sul preencheu a maioria dos requisitos e passou a ser o segundo estado com o melhor percentual do país, perdendo apenas para São Paulo, e isso por conta da população, se não tivesse ocorrido contingenciamento, nós teríamos algo em torno de 85 a 90 milhões. Todavia, como não havia orçamento prévio, foi contingenciado. Então, hoje o que nós vamos receber são 13 milhões.
E isso tem uma série de regras para a aplicação. Eu não posso usar tudo para custeio, eu não posso usar tudo para investimento. Então, o que nós estamos buscando hoje, falando da bancada federal? Justamente esse apoio, porque o Ministério da Justiça e Segurança Pública tem atuado muito, como bem disse aqui o secretário José Carlos Barbosa, o deputado José Carlos Barbosa, apagando incêndio. Então, ele tem um problema penitenciário no Pará, ele vai atuar no Pará. Ele tem um problema penitenciário ou na segurança pública do Rio Grande do Norte, ele vai atuar lá. Aqui não tem? E aqui não tem. E justamente, apesar de sermos, hoje, o Estado, per capita, tem a maior população carcerária do país, se fôssemos um país, seríamos o país com a maior população carcerária per capita do mundo. Nós somos também o Estado que tem o maior percentual de presos estudando, o maior percentual de presos trabalhando. E me preocupa quando eu vejo um anteprojeto de lei anticrime do ministro Moro, onde ele abre a porta de entrada dos presídios e diminui a de saída, prevendo diversas medidas que endurecem as penas e que diminuem a saída. Então, o Mato Grosso do Sul tem aumentado a sua população carcerária, deputado José Carlos, em 10% ao ano. E não é apenas porque o governo federal nos destinou recursos em 2012 para a construção de 3 presídios, um terminando, o outro na fase final e o outro ainda em menos de 50%, que isso vai nos suprir as dificuldades. Pior do que construir o presídio, muito maior é o custeio dele. 7 meses, 8 meses do custeio de um presídio é maior do que o investimento da construção. E os recursos do SUSP contingenciados não permitirão ao Mato Grosso do Sul dar a devida atenção ao sistema penitenciário. Eu brinco até com os policiais do DOF, da Polícia Rodoviária Estadual, dizendo o seguinte: hoje é mais difícil, exige muito mais trabalho você estourar um ponto de distribuição de droga, uma boca de fumo, de pó, de crack dentro da cidade, do que você apreender 1 tonelada de droga na estrada. Porque nós somos efetivamente um corredor, mas somos também um mercado consumidor. E em 2018, nós verificamos, ainda na gestão do deputado José Carlos Barbosa, o Mato Grosso do Sul apreendeu 435 toneladas de drogas. Todavia, no mesmo volume que aumentavam as apreensões, aumentava também o volume de furtos e roubos, crimes contra o patrimônio. E nós, em 18 e 19, invertemos algumas ações com dados da inteligência, principalmente dos núcleos regionais da inteligência, dos 11 criados em todo o estado, justamente com foco no tráfico doméstico. Mato Grosso do Sul, que tem a 2ª maior população indígena do país, perdendo só para o Amazonas, virou um grande entreposto, mas também um grande ponto de distribuição, tendo inclusive, e disse das aldeias indígenas, que a maioria delas estão na linha de fronteira ou na faixa de fronteira, mão de obra de índios indo trabalhar nas roças de maconha no Paraguai, recebendo suas diárias em maconha e trazendo para vender para os indígenas. Então, o grande problema dos índios deixou há muito de ser o álcool apenas. Não é mais a bebida, o álcool. E aí a nossa política, e começamos agora por Dourados, vamos para Carapó. Dourados, hoje nós temos 17 mil índios inseridos no contexto urbano, pois as aldeias Jaguapiru e Bororó estão inseridas, são bairros de Dourados, grandes pontos consumidores, não só de consumo, mas de mão de obra. A crise no país dificulta o emprego. E essas pessoas são cooptadas por facções para irem trabalhar nas roças de maconha e de lá voltam trazendo drogas que são distribuídas no Mato Grosso do Sul. Portanto, hoje, combater o tráfico doméstico também nos permitiu reduzir os índices de furto e roubo. Então, a inteligência artificial aplicada à análise criminal nos permite extrair esses dados e, de uma forma muito rápida, inverter uma política, um direcionamento, um planejamento operacional. E isso é uma preocupação nossa, porque se nós temos que cuidar não só do restante do país, com as drogas que estão indo para os outros estados e outros países, mas principalmente da nossa população. E essa carece de uma atenção muito especial. Que aula que recebemos aqui, muito importante esses dados, essa
Informação que o secretário nos fornece a toda a população, que é muito importante isso aí, e a gente tem que ficar alerta. Sim. Eu acho que o Estado já está alerta, pelo que o senhor acabou de dizer. A Assembleia Legislativa, eu tenho certeza que eu não sei, deputado Barbosinha, se tem essas informações. O senhor, apesar não, o senhor disse no seu pronunciamento algo parecido, mas esses dados aqui foram surpreendentes. Como nós estamos no final do nosso programa, nós vamos ter que voltar, fazer novas considerações para outros detalhes. Eu gostaria que o senhor, nas considerações finais, falasse ao nosso público e o senhor, nas considerações finais, falasse as novidades que tem da segurança pública, que vai ser em benefício não só dos policiais, como também para a própria população. Picarelli, enaltecer a possibilidade de fazermos esse debate, esse diálogo, marcar duas condutas importantes tomadas pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública, pelo Governo do Estado. Uma, que é a propositura de uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal, uma ação civil pública, cobrando o ressarcimento do Mato Grosso do Sul, dos 5 anos anteriores, já não é mais 5, já deve ser 7, mais os anos que estão correndo, 130 milhões, o secretário disse aqui, 11 milhões por mês, mais de 130 milhões por ano, e também Mato Grosso do Sul notificou a União a respeito do encerramento do contrato, do convênio, que coloca o Estado na atuação no combate ao tráfico transnacional, que é a competência do governo federal. A saída da Secretaria de Segurança Pública do Estado torna um caos o trabalho da Polícia Federal, Rodoviária Federal, despertando a União para a necessidade que olhe o Mato Grosso do Sul com um olhar diferente. O que o secretário disse é catastrófico. E, na verdade, quando nós olhamos os números do Mato Grosso, nós sabemos, por exemplo, que as drogas, o álcool dentro da aldeia, eleva a questão do homicídio, o que puxa muitas estatísticas do Mato Grosso. Nós poderíamos ter números muito melhores. Suicídio também. Né? A questão agora do secretário ter ido em Dourados, instalar o primeiro Conselho de Segurança Indígena do país, composto de indígenas, porque eles também estão enxergando a necessidade de ter a presença da segurança. Então, são fatos assim que colocam Mato Grosso do Sul efetivamente na vanguarda da segurança pública. Parabenizo a Assembleia pela iniciativa de fazer um programa esclarecedor para que a sociedade compreenda e cada vez mais valorize o trabalho das suas polícias. Onde chega um distintivo, onde chega uma farda, onde chega a presença da segurança pública, seja no agente penitenciário, seja aqueles que cumprem as medidas socioeducativas, veja no distintivo ou na farda a presença firme do Estado na salvaguarda da segurança da população. Penso que esse é o aspecto que a segurança do nosso Estado mais se orgulha. O que ela tem de melhor? Além dos equipamentos, dos investimentos, são homens e mulheres que honram a segurança e faz com que Mato Grosso do Sul esteja muito bem conduzido e muito bem no ponto de vista da segurança pública. Faltando apenas um olhar mais efetivo e a presença mais marcante da União, que ao longo dos anos tem sido muito omissa em relação ao Mato Grosso do Sul. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui no Considerações. Secretário. Picarelli, como bem disse em suas considerações finais o deputado José Carlos Barbosa, nós temos discutido muito com o governo federal, estive com o ministro Moro, discutindo justamente este termo de cooperação, onde a União, através da Polícia Federal, outorga à Polícia Civil a autorização para combater, para reprimir o tráfico de drogas, que por competência constitucional é da Polícia Federal. E só abrindo um parênteses, em números, voltando aqui, hoje, a importância de nós discutirmos esse convênio, por quê? Porque 47% dos flagrantes feitos nas DEPACs de Campo Grande são de tráfico de drogas. Nos últimos 3 anos, Picarelli, foram 33 mil laudos periciais de drogas que a nossa Coordenadoria Geral de Perícias fez. Apenas nas drogas, sem contar os exames que o Instituto Médico Odontológico Legal fez nos preços, sem contar os exames que o Instituto de Criminalística fez nos veículos que transportavam essa droga. Portanto, veja você que volume de trabalho que a Polícia Civil absorveu. São mais de 11 mil procedimentos policiais nos últimos 3 anos. Portanto, não se discute que isso tem causado um impacto nos trabalhos que a Polícia Civil tem por força constitucional, que é combater o furto, o roubo, o homicídio, o feminicídio, a violência doméstica. Nós estamos trabalhando quase que na metade das nossas forças
para combater um crime muito grave e queremos continuar combatendo, auxiliando a Polícia Federal. Porém, nós precisamos, para sobreviver dos próximos anos, de uma atenção especial, principalmente no custeio dessas ações e operações. Nós queremos, por exemplo, agora, até uma novidade, na nomeação dos agentes penitenciários, nós temos 421 agentes penitenciários que concluíram o curso, né? Se pretende, neste momento, chamar 200, e desses 200, à primeira vista, 200, estamos discutindo esse número, usar para a administração total do presídio, que está praticamente pronto. Lá nós não teremos mais o policial militar cuidando de preso. Aquela máxima, quem prende não cuida. Nós queremos a Polícia Militar atuando de forma preventiva nas ruas, atendendo a população e não cuidando de presos. E dentro dessa política, desde o início planejado pelo Dr. Silvio Maluf, nós conseguimos reduzir mais de 50% o número de presos em delegacias. Nós tínhamos quase 1.000 presos nas delegacias do Mato Grosso do Sul e hoje temos menos de 500. Isso permitiu que o policial civil focasse naquilo que é a sua missão, qual seja, investigar e reprimir crimes. Aí, o resultado, o índice de homicídios, de esclarecimento de homicídios. E o mesmo nós queremos agora fazer, colocando agentes penitenciários para cuidar dos presos. E este novo presídio vai ser gerido totalmente pela AGPEM. E como disse você, muito bem, nós atravessamos um turbilhão no sistema penitenciário nacional com rebeliões e motins no Brasil afora e nós não tivemos no Mato Grosso do Sul. Estamos fazendo um amplo estudo do impacto que isso traz, economia para os cofres e eficiência no atendimento à população. Doutor, muito obrigado por essa aula que nós recebemos hoje. Espero que a população tenha aproveitado bastante e nós vamos voltar a falar sobre esse assunto. Agradecemos ao deputado José Carlos Barbosa, o nosso querido Barbosinha também. Considerações fica por aqui, estaremos de volta em breve. Agradecemos a sua preciosa audiência. Muito obrigado.